Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Astro Insight 77. Aqui é o nosso cantinho de autoconhecimento, de desenvolvimento dentro dessa nossa jornada interior. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a casa 3. A casa 3 na mandala astrológica, né? A casa 3 ela é muito especial porque ela é a casa da comunicação, do aprendizado e das nossas relações cotidianas, do nosso dia a dia. Então ela vai nos trazer muito essa percepção do nosso pensamento lógico, como é que a gente raciocina, como a gente reage, né, dentro da nossa jornada, às vezes no ambiente de trabalho, nas nossas relações interpessoais, né? Ela vai falar muito também sobre essa questão da nossa troca de ideias, das nossas interações sociais, né? É por isso que a gente fala que a casa 3 é a casa dos irmãos, dos vizinhos, da comunidade, porque é a casa daquelas nossas relações mais próximas, dos nossos ciclos mais próximos, né? Dos nossos círculos de amizade também, de convivência, de relacionamento. Então é uma casa bastante especial. É na casa 3 que nós vamos entender um pouquinho como acontece a nossa comunicação verbal. Então tá ligada à nossa habilidade com a fala, com a escrita, né? Pessoas que muitas vezes, grandes comunicadores, né, que estão aí na mídia, provavelmente têm aspectos muito favoráveis na casa 3, né? A gente, quando vai olhar para o mapa da pessoa, fazer a interpretação, a leitura, observa essas características, né? É na casa 3 também que dá-se a nossa etapa de conhecimento, de aprendizado. Então, a gente está falando aqui daquele aprendizado bem básico mesmo. Aqueles primeiros processos escolares, os primeiros convívios, né, ali com a família, quando a gente começa a perceber o mundo não apenas pelo pai, pela mãe ou pelas pessoas que fizeram esse papel, né? Mas a gente vai ampliando esses ciclos, então vem a escola, vem os meninos do bairro, para quem mora em prédio, às vezes vem os meninos do prédio, né? Então esse convívio, essa educação mais básica, né? É também a casa do pensamento analítico, das curiosidades, aqueles primeiros insights que a gente começa a ter na vida, né? E a gente também costuma dizer que a casa 3 é a casa dos ambientes mais próximos. É por isso que a gente fala muito em casa 3, né? Em viagens curtas, pequenos deslocamentos também. Então é como se fosse a casa da nossa convivência ali, da convivência daquilo que está mais próximo, né, de nós. Muitas vezes, quando você tem na casa 3 alguns signos, né, posicionados na sua mandala astrológica, isso nos faz perceber algumas características. E aí eu coloquei aí dois exemplos, né? Por exemplo, se a gente tem um gêmeo, se a gente tem uma casa 3 ali em gêmeos, né? Gêmeos é um signo de muita expressão, de curiosidade, de agilidade. E isso vai estar muito ligado ao nosso processo de comunicação. Se a gente tem ali uma casa 3 no signo de câncer, é sinal de que a gente pode ter uma comunicação mais emocional, mais ligada ao passado, é aquela pessoa mais nostálgica, é aquela pessoa que ao se comunicar referencia algo que aconteceu lá atrás, né? Então, existe um pouco dessa influência. Aqui são apenas exemplos, é sempre importante dizer que para que você faça uma interpretação legal, real, necessária da tua mandala, você deve consultar um astrólogo profissional. Tá bom? Vamos também falar um pouquinho sobre as influências dos planetas dentro dessa casa, né? Então, por exemplo, quando a gente tem ali um Mercúrio de casa 3, dentro da casa 3, a gente passa a ter... o Mercúrio já é, né, o arquétipo da boa comunicação. Então, você imagina que o Mercúrio de casa 3, ou seja, tem um aspecto muito favorável, uma habilidade inata para se comunicar, para falar em público. Aqui podem estar os grandes comunicadores, os grandes palestrantes, né? Então é um posicionamento extremamente favorável e que muitas vezes vai sim, esse posicionamento vai influenciar, inclusive, na profissão que a gente vai ter, né? O que a gente pode ter ali. Se você tem um Marte ali em casa 3, né? A gente precisa entender que o Marte é aquele Deus que nos dá estímulo, que nos faz levantar todos os dias. Então você vai ter ali um discurso bem assertivo, mas às vezes muito impulsivo. Então é aquela pessoa que às vezes através da palavra
acaba falando mais do que deveria, né? Então, Marte ali na casa 3 pode significar isso, né? Já o Netuno de casa 3, o Netuno é o arquétipo da reflexão, daquilo que está mais íntimo na gente. O Netuno está muito ligado à nossa intuição. Então, são pessoas que, para se comunicar ou ao se comunicar, usam muito essa intuição, essa percepção. É uma pessoa que escolhe bem as palavras, é uma pessoa que faz uma leitura do público que ali está e consegue adaptar a sua fala aquilo que ela precisa dizer. Então aqui também são alguns exemplos, né, de como os planetas eles podem influenciar um pouco da nossa postura estando dentro da casa 3, tá bom? De uma maneira bem resumida, a gente está falando que a casa 3 ela está ligada à comunicação, ao nosso estilo único, todos nós temos um estilo único de comunicação, ao nosso aprendizado, ou seja, como a gente absorve e processa as informações que estão ao nosso redor, e também as nossas conexões, porque nós não podemos esquecer que nós aprendemos e muito nas construções dos nossos relacionamentos. Eu não vou me lembrar agora quem falou isso, mas tem uma máxima que a gente escuta muito, que diz que nós somos o reflexo das 5 pessoas que estão mais próximas de nós, né? Então, além do fator energético, tem aí o fator da conexão, e isso é extremamente importante de ser dito, né? De ser colocado. Bom, como é que você pode fazer uma leitura melhor da sua casa 3? Primeiro, você precisa identificar na sua mandala qual é o signo que está lá dentro, né? Qual é o signo que vai interagir com a tua casa, quais são os planetas que estão, né, dentro da tua casa 3. E é claro, pessoal, como eu sempre lembro, para uma leitura mais precisa, consulta um astrólogo, tá? Profissional, ele vai poder te auxiliar nesse processo. Então é super importante a gente perceber, dentro da casa 3, como a gente percebe a nossa relação com a comunicação e com o nosso aprendizado. Tá joia? Se você quiser dividir esse material, compartilhar, a gente super agradece e faz com que a nossa comunidade aqui cresça. E não esquece também de seguir o nosso conteúdo lá no Instagram, Astro Insight 77. A gente publica lá conteúdos semanais também de muita relevância para nos auxiliar nessa jornada, nessa caminhada. Tá bom? Um beijo enorme para vocês e até a nossa próxima casa astrológica.